obediência. E muitas vezes a tentação vem sobre isso. A gente encara a tentação, a tentação contra adultério. Não, a tentação às vezes vem, puxa vida, eu levo tanto tempo para receber um dinheirinho a mais, recebi o 13º, não vou dar o dízimo não, porque esse dinheirinho vai inteirar porque eu tenho que comprar lá aquela coisinha para minha casa. Não caia nessa cilada do inimigo, não. Porque mais tem o Senhor para te dar e te abençoar. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade também de servi-lo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade de te servir. Te pedimos, Senhor, que o teu povo, Senhor, não seja alcançado pelo devorador. Nós repreendemos em nome de Jesus todo gafanhoto, todo aquele, Senhor, que tenta roubar através das enfermidades, roubar através dos remédios que são gastos, do desemprego. Meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos pelo poder do teu nome e te pedimos que tu abençoes, Senhor, os dízimos e as ofertas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Depois você pode. Amém? Abram comigo em Mateus 6, texto bastante conhecido, Mateus 6, nós vamos estar lendo de 25 a 34. Todos juntos? Mateus 6. Verso 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Senhor, eis-me aqui, e que tu possas me usar, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Antes de nós estarmos falando algumas coisas e passeando um pouco, falando acerca de alguns textos, apesar desse texto ser muito conhecido, todos nós já lemos muitas vezes, já ouvimos muitas pregações acerca desse texto, mas parece que há assim, um clamor, um grito, que não, uma voz que não quer calar, que nós
a todo tempo precisamos estar nos lembrando dessa palavra, nos lembrando, refrigerando, refrescando a nossa memória acerca disso. E eu estava lendo essa semana, e também estava sendo falado num programa que eu não me lembro agora, de televisão, um canal não muito conhecido, falando que, hoje em dia, a ansiedade ela tem tomado conta de tal maneira da vida das pessoas, que as pessoas já não conseguem mais se controlar. E, a nível humano, eu queria estar assim, afirmando para vocês que a ansiedade ela é uma doença emocional. É uma doença que tem acometido grande parte da população, justamente por causa disso que nós lemos no texto da Palavra de Deus. Essa preocupação do que vamos vestir, do que vamos comer, aonde vamos trabalhar, como vamos comprar, como vamos suprir, como vamos pagar a escola, como vamos pagar o aluguel. E a nossa preocupação, tem gente até que sonha com a conta da Light por causa do ar-condicionado que tem usado e já sonha, é pesadelo. Meu Deus, eu estou sonhando com a conta porque eu não consigo dormir sem o ar. E aí já está até sonhando com o valor. E isso tudo vai gerando uma ansiedade no peito. Então, eu queria estar assim, dando um pequeno relato, uma pequena explicação do que vem ser a ansiedade, para que você possa entender como é que isso age na sua vida, como é que isso toma conta do seu coração, e muitas vezes nós não percebemos. A ansiedade é um estado de apreensão contínua e irracional. Poxa, mas eu sou gente e o negócio é irracional? Por quê? Porque toma conta do nosso eu, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, da nossa atitude, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso coração, de tal maneira que já não é mais uma coisa racional, é uma coisa que nós perdemos totalmente o controle. Muitas vezes desencadeando num medo agudo que chega ao pânico. Essas pessoas, quantas pessoas, a gente aqui na igreja mesmo, já tivemos irmãos com síndrome de pânico, tendo que ser tratado, tendo que estar em psicólogo, em psiquiatras, em neurologistas, porque são acometidos pela doença do pânico, que é proveniente de uma ansiedade aguda, uma ansiedade forte. Acompanhado por sintomas de perturbação. A ansiedade, ela perturba a sua mente, ela perturba o seu físico e, consequentemente, perturba a sua vida espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. O pastor Carlos já por várias vezes já explicou aqui. E o corpo é isso aqui, isso aqui nós vestimos, que vai voltar ao pó e que vai acabar. A nossa alma é tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, o nosso intelecto, a nossa inteligência, aonde estão as nossas emoções concentradas. Então, ali está concentrada também, muitas vezes, as doenças emocionais, psíquicas e doenças do corpo na nossa alma. E o que é o espírito? O espírito é aquilo que nos faz viver, é o sopro de vida que, quando nós morrermos, ele volta para Deus. Então, aonde está alojada a ansiedade? Na nossa alma. A alma é o que nós somos, nossa mente, nosso coração, nosso intelecto. E aí, por muitas vezes, vem com esse sintoma de perturbação, com alguns efeitos secundários. Que efeitos são esses, pastores? Isso vem atrapalhar a sua concentração. Muitas vezes, isso vale a pena até aqui os nossos líderes de jovens e adolescentes. Hoje em dia, a ansiedade ela tem tomado muito conta dos corações dos jovens e dos adolescentes, porque eles sofrem dessa perturbação que, de alguma forma, rouba deles e de nós também a concentração, a atenção, a memória e até o raciocínio. Vocês já viram pessoas que são feras em alguma matéria, ou estudaram, que são competentes, que são habilidosos, que aí, de repente, vai fazer a prova e a ansiedade é tanta, o nervosismo é tanto, o medo de não passar é tanto, a pressão é tanta sobre aquilo e paralisa diante daquela prova e não consegue responder. Eu já fui coordenadora de colégio durante alguns anos,
E certa vez eu tive diante de um aluno que ele paralisou tanto quando ele olhou para a prova e ele precisava de muitos pontos, ele paralisou, ele ficou com tanto medo, com tanto nervoso, com tanta ansiedade, que ele não conseguiu assinar o seu nome, ele esqueceu o seu próprio nome, porque ele foi perturbado por esta ansiedade que tomou conta do coração. Então, ela nos dificulta na concentração, ela nos dificulta na atenção. Muitas vezes nós estamos diante de alguma coisa que sabemos que precisamos prestar atenção, precisamos focar, precisamos concentrar, mas essa perturbação mental, espiritual e emocional toma conta de nós e nós não conseguimos dar um passo, não conseguimos desenvolver. Então, se você parar para pensar, você vai se lembrar de várias pessoas que, de repente, estejam vivenciando isso. E aí começam a ter outras formas, as pessoas começam a roer unha, começam com tiques nervosos, começam a piscar olho, começam a querer a automutilação, começam a arrancar pelos do seu corpo, arrancar ferida, arrancar casquinha. Por quê? Vai ficando numa ansiedade tão grande que começa a buscar nas coisas e na vida alguma coisa para superar esse momento, né? E isso precisa ser tratado humanamente falando, sim, porque é uma doença. Mas nós precisamos desse tratamento, principalmente da parte da palavra de Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos, amém? Ele é o Senhor dos senhores. E à medida que nós passamos a confiar no Senhor, nós conseguimos dominar essa ansiedade que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria e que muitas vezes rouba os planos, né? Os planos de Deus não são frustrados, mas muitas vezes nós atrasamos os planos de Deus para a nossa vida com as nossas ações e reações erradas. Então, por que eu estou dando essa explicação? Porque esse texto, ele fala justamente isso. O Senhor aqui está dizendo, por que você está assim ansioso? Ou seja, por que você está perturbado? Por que você está com medo? Por que você está angustiado? Por que você está aí desesperado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, com a resposta que você vai ter, com o emprego que você foi entrevistado, com o emprego que você ainda não tem, com o trabalho que você está vivenciando lá onde você está, com seus estudos? Por que você está assim? Se eu estou aqui para cuidar de você. E ele dá alguns exemplos, ele está dizendo aqui, as aves por acaso sabem falar, oi, estou com fome, manda comida. Ela não sabe falar, mas a comida chega no bico, a comida chega no ninho, a providência chega para as aves, chega para as plantas, chega para a terra e vai chegar para você também, porque Deus cuida de nós. Então, quando nós lemos o texto, nós percebemos nesse texto a providência de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nós percebemos nesse texto o Deus onipotente e soberano, o Pai que dirige tudo no céu e na terra. E Ele se relaciona conosco de uma forma bondosa e misericordiosa, porque a palavra de Deus, ele fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. A sua dor pode vir de noite, mas de manhã a providência está chegando, a saída está chegando, aquilo que você precisa está chegando. Mas por que vem o choro? Porque a palavra de Deus também diz que nós passaríamos por aflições, que nós passaríamos por dor, que nós passaríamos por tribulação, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós vencemos juntos com Jesus. Então, creia que a tribulação vem, creia que hoje você pode estar chorando, pode estar triste, pode estar atribulado, pode estar cansado, sobrecarregado, achando que não tem uma luz no fim do túnel, porque você não está conseguindo enxergar essa luz, mas saiba que o Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele está sabendo da sua situação e da minha, e Ele vai entrar com providência. Porque a palavra de Deus nos fornece o contra-argumento de tudo que o mundo diz
acerca do que vai acontecer na nossa vida. O mundo, as pessoas, o nosso chefe, nosso marido, nosso filho, nosso professor, ele não tem poder para dizer o que vai ser da nossa vida. Só o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele conhece você desde a substância informe, Ele te consagrou lá no ventre da tua mãe, Ele te separou, e se Ele te separou é porque Ele vai fazer de você aquilo que Ele quer que você seja. E não vai ter ninguém que te tire isso. Tem alguns textos que eu queria que você pudesse estar abrindo, em Provérbios 15, por exemplo. Vamos lá, para que você assinale, marque, ponha um marca-texto, porque são esses versículos, é a palavra de Deus que vai te sustentar, que vai te fornecer subsídio na hora da angústia, na hora da dor, na hora da tribulação. É nela que você tem que confiar. Então, Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão sobre você. Aí a gente, muitas vezes, tem esse texto como, eu estou fazendo alguma coisa de errada, Deus está vendo. Não! Não é só isso, Deus está vendo a tua necessidade, Deus está vendo a tua dor, Deus está ouvindo a sua oração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua tribulação, e os olhos dele estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele está separando, aquilo que é para você é seu, aquilo que é do mal, ele vai colher aquilo que é do mal. Deus está sobre todas as coisas. Aí mesmo em Provérbios 16, 9, vai lá. 16, 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode ter muitos planos, você pode ter muitos sonhos, você pode ter muitos desejos, mas não faça isso o seu braço forte. Coloque os teus sonhos, coloque os teus desejos, coloque os teus planos, coloque aquilo que você precisa e diz assim: Senhor, eu quero isso, mas o que tu queres para a minha vida? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então não adianta nós traçarmos os nossos próprios planos, porque muitas vezes nós erramos, nós falhamos, muitas vezes a gente não consegue discernir o braço direito, a mão direita da mão esquerda. Muitas vezes fazemos besteira, não temos discernimento, não temos sabedoria, e com isso, consequentemente, tomamos decisões erradas. Então o Senhor está dizendo que o coração do homem, ele traça um caminho. A gente tem uma vontade, a gente tem um desejo, e devemos ter, sim. Nós temos que sonhar, sim, temos que prever, temos que acreditar, temos que ter esperança, mas tudo isso a gente tem que levar ao altar do Senhor e saber se é isso também que o Senhor tem separado para nós. Aí mesmo em Provérbios 21, 1, eu amo esse versículo que diz assim, 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Quem é o rei? O rei é teu chefe, teu marido, teu pastor, teu professor, todo aquele, teu governante, teu presidente da república, seu deputado, aquele que representa autoridade sobre a sua vida, esse é o rei que a palavra de Deus está falando. Então, se você tem algum problema com um desses componentes e tantos outros que eu poderia estar citando aqui, não brigue com pessoas, não discuta com pessoas, porque quem muda a gente é o Senhor. Gente não muda a gente, ser humano não muda ser humano, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda, é o Senhor que quebranta, é o Senhor que transforma o coração, é o Senhor que quebra todas as cadeias, todas as barreiras. Não tem ninguém que possa te fazer mal, porque é Deus que é o Senhor das autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus, e se são constituídas por Ele também são governadas. Você pode dar uma glória a Deus? Então, não se acue, não fique acuado num canto como um gato,
encurralado, dizendo, coitadinho de mim, o meu chefe me persegue, o meu marido não me entende, o meu pastor não me deu bom dia, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Se você está com algum problema, dobre seu joelho, ora, fala com ele, porque é ele quem vai mudar essa pessoa a seu favor, se assim for justo, se assim for certo. É Deus que envia o socorro. Aí, em Jeremias, eu queria estar lendo Jeremias 10, 23. Eu quero encher o seu coração da palavra de Deus, porque as lutas vêm, as propostas vêm, a batalha vem. E esse mês de dezembro é um mês que todo mundo acha que é o Todo-Poderoso. Estou cheio de dinheiro. Esse mês eu estou rico. Porque aí a gente recebe dinheiro, recebe 13º, aí no mês de janeiro a gente acha que é um coitadinho esquecido, pobre de mim, porque aí você está afundado em dívidas, e aí com certeza a ansiedade vem, o temor vem, as dívidas batem na porta, IPTU, IPVA, matrícula, material, impostos e seguros de carro, e bate tudo no mês de janeiro. Então, para que você saiba que Deus está contigo. Jeremias 10, 23, diz assim, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe a mim, nem a você, determinar o que vamos fazer, de que forma vamos fazer, porque o Senhor é quem dirige os nossos passos. Muito cuidado. Eu tomo muito cuidado com essa coisa de Deus falou comigo, Deus me disse, olha, preste bem atenção, que muitas vezes a gente bota nas costas de Deus vontades e desejos nossos, damos com os burros na água, desculpa a expressão, e depois a gente vem dizer, Deus não me ama, Deus não olhou para mim, Deus não ouviu minha oração, Deus me esqueceu. Cuidado. Nossos projetos são falhos. Os nossos projetos só vão ter êxito se nós colocarmos esses projetos na mão do grande arquiteto, que é o Senhor. Nossos entendimentos de riquezas são falhos. Veja lá, em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Timóteo 6, de 6 a 10. Todos os servos que estão debaixo de jugo consideram dignos de toda a honra e próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque o irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele é quem partilha do seu bom serviço, é crente amado, ensina e recomenda essas coisas. Aí o de 6 diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você, quando morre, você não pode botar nem carro, nem joia, nem nada. Você vai simplesmente com a sua roupinha bonitinha que vão te vestir, e é só o que você leva, porque se botar alguma coisa está arriscado a ser roubado. Verso 8, tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, dê-se por satisfeito, você nasceu nu e já está vestido. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós não vamos ser hipócritas aqui, nem eu, você, porque eu gosto de dinheiro, eu gosto de conforto, eu gosto de carro bom, mas nós não podemos colocar o nosso pensamento, o nosso desejo, tudo de mais valioso na nossa vida é o dinheiro, porque o dinheiro é tudo isso aqui que a palavra de Deus está falando. Isso não é o mais importante é a nossa riqueza no céu,
é o que nós temos reservado para estarmos vivendo lá no céu, onde é a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida, para onde nós iremos depois que partimos desse mundo. Nosso entendimento do que é bom e ruim, para nós, são falhos. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. A mensagem hoje é que nós possamos abrir a nossa vida para que Cristo ele possa entrar como uma grande intervenção. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar certas coisas porque nós não abrimos o caminho para Cristo. Ah, pastora, mas Deus não é onisciente, onipresente, soberano, Ele não faz o que quer na hora que Ele quer. Faz, mas Ele não invade a sua vida, nem mesmo para aceitá-lo como seu único Salvador. Ele não invade a sua vida. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração fechado, com tanta tribulação, com tanta angústia, com tanta ansiedade, com tanto medo, com tanto isso, com tanto aquilo, que nós não abrimos o caminho e não permitimos que Deus entre com a sua providência e com a sua intervenção. Sabe por quê? Por causa daquilo que nós lemos lá no início. A ansiedade, ela te tira do foco. A ansiedade, ela rouba a sua paz, rouba a sua alegria, tira a sua concentração, tira até a sua capacidade humana e te torna um irracional. Quer dizer, ela tira o ser humano quase de uma consciência. E aí, quando nós perdemos essa consciência, nós perdemos o foco naquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Perdemos o foco em Jesus, perdemos o foco na palavra, perdemos a concentração, perdemos aquilo que nós temos de melhor, que é a palavra de Deus. Deus nos protege e nos guarda mediante a nossa fé. Qual é a forma, pastora, que Deus nos protege e nos guarda? Mediante a nossa fé. Deus busca em nós fé. À medida que qual é o único versículo que diz que você agrada ao Senhor? É quando você tem fé. Então, quando a gente tem fé, a gente está abrindo um caminho enorme para o Senhor estar nos guardando, para o Senhor estar nos protegendo. A ansiedade é uma doença, e ela, nessa doença, e agora falando dessa doença, ansiedade, na vida espiritual, sabe o que ela causa na sua vida e na minha? Se nós permitirmos ela chegar, ela faz com que nós possamos duvidar do poder de Deus sobre nós. Quando a gente não confia no Senhor, quando a gente não lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, é como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor: eu não confio nas tuas promessas, eu não confio no Jeová Jirê, eu não confio no Jeová Rafá, eu não confio na tua providência, eu não confio que de manhã a alegria chegará, eu não confio que há uma luz no fim do túnel. E aí você começa com aquela oração de síndrome de coitadinho: Deus esqueceu de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, Ele não está vendo o meu sofrimento, mas é porque Ele não está encontrando nos nossos corações um coração aberto, um coração com fé. Pedro nos dá a orientação para todo esse mal, quando ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Quantos aqui têm passado fome? Quantos aqui não têm um lar para voltar? Quantos aqui têm roupa para vestir? Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos guardado. Deus tem nos livrado. Mas há uma inquietude no nosso coração. E eu, irmãos, não prego isso para vocês, não. A palavra é primeira para mim. Eu muitas vezes me vejo assim, ansiosa até por coisas da igreja mesmo. Quero construir, quero fazer, quero prédio, quero mais gente, quero botar, quero ministério. A gente vai, daqui a pouco a gente fica numa situação que parece que o ar até falta no peito, de tanta ansiedade. Mas nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque o seu cuidado jamais faltará. A Bíblia aqui, nós lemos aqui no início do culto, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se a palavra diz, nada vai me faltar, e nada é nada. Ah, mas está faltando hoje, mas vai chegar.
no tempo certo, na hora certa, no momento certo, o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Muitas vezes não chega por causa da nossa ansiedade, da nossa falta de fé. Muitas vezes não chega porque não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, porque estamos tão preocupados com o mundo, estamos tão preocupados com as nossas festividades, estamos tão preocupados com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso umbigo, que não conseguimos perceber que precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem confia não fica ansioso. O segundo ponto que eu queria falar é que quem confia prioriza a vida espiritual. Crer em Deus é ter atitude de fé. Não adianta você levantar a mão e dizer, eu creio no Senhor, Ele é meu Salvador. Isso não vai encher o coração de Deus. Deus não está nem aí para isso que você está falando. Ele só vai acreditar no que você está falando quando você começar a ter atitude de fé. É isso que vai chamar a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus para a sua vida? Comece a ter posicionamento de fé. Deus trabalha com os intrépidos e não com os covardes. O morno, Deus vomita. Então, não adianta você estar aqui no domingo com a Bíblia debaixo do braço, se você não tem comunhão com Deus, se você não ora ao Senhor, se você não prioriza a vida dele, a vida com Deus no seu dia a dia, porque isso não vai mudar circunstância nenhuma no coração de Deus. Deus vai ficar parado até que você cresça espiritualmente para que Ele possa fazer você avançar. Então, se a tua vida está parada, se a vida da gente para, é porque muitas vezes nós brecamos, nós travamos, não permitimos que Deus avance, porque nós ainda não estamos preparados para receber certas coisas. Então, crer em Deus é ter uma atitude de fé. Exige do homem, para você ter atitude de fé, exige do homem essa busca. Você não tem fé, estalando os dedos, acordando de manhã, hoje eu quero ter mais fé. Hoje eu vou ter mais fé. Não, não é assim. Porque se nós formos perguntar, a gente não tem vontade de orar. Irmãos, vocês não sabem o sacrifício que é para eu e meu marido estarmos aqui de manhã, 7 horas da manhã, orando. É uma batalha. É uma batalha. A gente bota o pé fora da cama, aí bota para cima de novo, mais 5 minutos, mais 2 minutos, mas vai atrasar. É uma luta. É uma luta. E isso não é só na sua vida, não. É na minha também. Muitas vezes eu venho sem dormir, eu venho direto do trabalho, e chego aqui, eu digo, meu Deus, eu não consigo achar nenhum livro de Salmos, com tantos sonos, mas daqui a pouco Deus vai movendo, o Espírito Santo se agrada e vai movendo, daqui a pouco a gente está orando em línguas, e está orando, e está buscando, porque a gente precisa, e olha, fica a dica aqui de novo, mês de dezembro está aí terminando, mês de janeiro, fevereiro, normalmente, período de férias, eu quero só fazer um lembrete a vocês, o diabo não entra de férias, cuidado, o diabo não entra de férias, e ele está ao nosso derredor. Cuidado com a sua vida devocional, cuidado com a leitura da palavra, cuidado com a sua comunhão com Deus. Eu estou de férias, não vou vir para o culto não, porque hoje é mês de férias. Não entra nessa esparrela de Satanás, porque você vai se acabar, vai se quebrar. Agora, eu lembrei até das igrejas, na época que eu morei em Joinville, as igrejas lá entram de férias. Fecha as portas, o pastor entra de férias, a membresia entra toda de férias. Aí eu queria saber se o diabo também pega a mala e vai dar uma viajadazinha, né? Vai viajar um pouquinho. O diabo não entra de férias, irmãos. Culto é para vir, orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, orar com a sua esposa, orar com o seu marido, orar com o seu irmão, orar com o irmão aqui na igreja. Vigie, vigie. Eu estou falando pelo Espírito agora, hein? Vigie. As nossas inquietações, ansiedades, prazeres da carne, paixões, escraviza, materializa a nossa vida, materializa a obra de Deus, deixando para trás tudo isso. Nós temos que aprender a priorizar a vida espiritual. E quando eu falo priorizar, irmãos, não é que você, quando prioriza a vida espiritual, você vai estar abandonando a material. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa cumprir seus horários no trabalho, não é isso. Mas priorizar é confiar que Deus está no controle e que, no fim, há um estabelecer e uma vontade de Deus sobre a nossa vida. Um cuidado de Deus sobre a nossa vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E aí aqui tem alguns cuidados de Deus, nesse próprio verso do Salmo 23, ele é o nosso pastor. No Salmo 24:1 diz que tudo está em suas mãos, tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Salmo 24:1 diz que tudo está nas suas mãos. Em Ageu 2:8 diz que o ouro e a prata pertencem a ele. Então não tenha medo, porque o seu salário, a sua promoção, a sua melhoria, a sua televisão, a sua casa, o seu carro vai chegar na tua mão, porque o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, ele é o Senhor que vai fazer chegar na sua mão, porque o seu carro, a sua casa, a sua vida pertence a ele. Nós estamos nesse mundo como verdadeiros ETs. Fala para o irmão assim, tu é um ET aqui na terra. Porque a nossa casa não é aqui. A nossa morada não é aqui. Ele supre. Olha, Filipenses 4:19 diz, ele supre todas as nossas necessidades. Vocês estão percebendo? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aí aqui ele diz que tudo está nas suas mãos. Aí em Filipenses diz que todas as nossas necessidades. Ou seja, essas palavras indicam que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não nos desampara. Hebreus 13:5 está lá, diz que ele não te desampara. Em Mateus 6:11, onde nós estamos lendo no início, ele alimenta as aves do céu e não vai deixar faltar o pão na sua casa. Porque, de alguma forma, a providência vai chegar na sua vida. O terceiro ponto que eu queria estar falando é que quem confia em Deus recebe a provisão. Recebe como? Pela fé. Não aconteceu, mas você toma posse. Ter certeza que Ele é o Jeová Jireh. Ter certeza que aquilo que você precisa vai chegar na sua mão. A sua resposta vai chegar. A sua cura vai chegar. A minha cura, eu preciso de cura. De saúde mesmo. Eu sei que o Senhor, Jeová Rafá, é Ele quem me cura, é Ele que cuida de mim, Ele que é dono da minha vida. E eu sei que a obra dEle na minha vida ainda não está completa. Então Ele vai me curar para que eu possa prosseguir para a frente e para o alto. Quem confia recebe a provisão. Quem confia, entrega nas mãos do Senhor. Quem confia, em Salmo 37 diz que a gente entrega. Em 1 Pedro 5,7 diz que quem confia, lança sobre ele todas as nossas angústias e necessidades. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica assim, eu não vou perturbar a Deus, eu não vou falar para Deus, como que eu vou chegar para Deus, dizer que eu não concordo com isso, que eu não gosto daquilo, que eu não quero mais esse emprego, que eu não gosto desse chefe. Imagina, se eu vou chegar para Deus e falar isso, você tem que falar. Ah, pastora, mas ele já não sabe. Sabe, mas ele precisa escutar de você. Ele precisa saber que você é dependente dele. Ele precisa saber que você precisa dele, que você precisa da orientação, da intervenção, da bênção, do poder dele sobre a sua vida. Chegue para o Senhor e fale, Senhor, eu não estou gostando dessa situação. Isso aqui não está bom. Isso aqui está me desagradando. Isso está me entristecendo. Senhor, isso aqui não é justo. E o Senhor, segundo a sua vontade, segundo a sua justiça, Ele vai fazer se cumprir na sua vida. Nós temos que chegar para o Senhor e entregar, lançar sobre Ele. Lançar, sabe o que é? Dizer assim, olha aqui, Deus, está aqui, ó, esse pacote. Eu estou infeliz, as coisas não estão bem, mas está aqui o pacote. Me ajuda, provê, me sustém. Quem confia e recebe a provisão, descansa, como diz o Salmo 37:1, Salmo 91 diz, descansa no Senhor. Nada escapa do seu controle. Ele é onisciente e esse controle abrange o céu e a terra. E para terminar, Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela palavra que você vai obter força,
saúde, entendimento, para que você possa vencer toda a ansiedade da sua vida. Eu tenho muita conta para pagar. Amanhã eu estou com um desafio pela frente, de uma resposta que eu preciso, que eu tenho regado de oração. Meu coração também se aperta. Muitas vezes vem o pensamento, não vai dar, não vou conseguir, e daqui a pouco é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual, mas eu digo, não, mas eu sou filha do rei, eu sou cidadã do céu, o Senhor é o Senhor dos senhores, Deus vai entrar com providência, essa resposta vai acontecer, isso vai acontecer. Então, eu quero dizer isso para você, que se você não ouve a palavra, se você não ouve a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não busca o Senhor, não busca o seu reino e a sua justiça, não busca estar na presença de Deus, você não vai conseguir subsídios para sobreviver a essa ansiedade, a essa inquietude que o mundo te oferece a cada dia. Todo aquele que é nascido de Deus, e se você é nascido de Deus, dê um glória a Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nessa noite, eu quero que você fique de pé, pedir que você fique de pé, e que nós possamos estar orando, e que você pudesse estar pensando assim, aonde? Em que área da sua vida você está precisando, assim, lançar, entregar? Mas, entrega. Não fica segurando a pontinha do rabinho, não, a pontinha do fiozinho, não. Entrega. Sabe aquele hino, solta o cabo da nau? Solta. Solta. Essa situação que tem te amargurado, que tem te inquietado, que tem te trazido angústia, que tem te trazido insônia, que tem te trazido dor, que tem te trazido doença mesmo, física, porque a ansiedade é uma doença. Que você nessa noite você possa estar exercendo a sua fé. E ao exercer a sua fé, você vai estar dando oportunidade ao Senhor de estar intervindo por essa sua causa. Porque Ele vai estar se agradando de você e de mim. Então, que nessa noite, eu lembrei até daquele hino que diz que uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Aonde você quer mandar essa palavra de autoridade? Aonde é que está o teu formigueiro? Aonde é que está a tormenta? Aonde está a tua dor, tua dúvida, teu medo? Tuas aflições, tua insegurança, teus pesares, teus temores. Eu quero que você pense, traga agora à tona aonde você precisa, e nós vamos batalhar, amém? Então, se quiser ficar em pé, de joelho, lute agora, batalhe agora, porque o Senhor vai pelejar pela tua causa. Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós aqui, Senhor, tem uma peleja, tem um medo, tem uma dúvida, tem uma resposta. Senhor, tem algo a ser quebrantado, tem algo a ser mudado, tem algo, Senhor, que está precisando de uma definição que só pode vir de Ti, como nós temos cantado aqui. Senhor, o milagre é Teu, o milagre te pertence, Tu és o Senhor, nosso Deus, Tu és o Deus todo onipotente, onisciente, onipresente, Tu és o Senhor dos senhores, Deus, Tu és o Deus dos exércitos, Senhor, Tu és o Deus de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Josué, Senhor, Tu és aquele que peleja pela nossa vida. Senhor, toma conta do nosso coração, guarda, Senhor, das ansiedades, das inquietudes, de tudo aquilo, Senhor, que tem roubado, ó Deus, a nossa alegria, a nossa paz.
que tem roubado, Senhor, o nosso foco de Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o mundo, Senhor, não venha nos engolir, mas que nós possamos focar, Senhor, a nossa vida na Tua palavra, focar a nossa vida, Senhor, naquilo que Tu tens prometido para nós, nas Tuas promessas, Senhor. Tu não és homem de mentira, Senhor. Jesus, Tu nos prometeste e a Tua palavra vai se cumprir, Senhor, na hora certa, mas que Tu possas encontrar em nós verdadeiros adoradores, que Tu possas encontrar em nós coração com fé, Senhor, para receber, para confiar, para tomar posse, Senhor, pela fé, Senhor. Eu tomo posse agora, pela fé, de tudo aquilo que eu preciso resolver, Senhor, amanhã, que vai se cumprir, porque Tu és Deus na minha vida, Tu és Deus na vida da minha família, Tu és o Senhor dos senhores. Agindo eu, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Oh Deus, eu Te peço agora que em nome de Jesus, Tu entres com providência, Senhor, nas nossas vidas, Pai, e que todos saibam que Tu és Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor da terra, o Senhor dos céus, e que não há outro, Senhor, além de Ti. Aleluia. Canta lá, anda lá. Não há outro além de Ti, não há outro além de Ti, Senhor. Eu confio nas Tuas promessas, eu confio na Tua palavra que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Tu tens preparado para aquele que o ama, Senhor. A Tua palavra diz que para cada dia de desonra virá honra, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Para cada dia de tristeza virá alegria, para cada dia de discórdia virá paz, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, porque eu sei, Senhor, que hoje, Senhor, as barreiras caíram, porque eu sei, Senhor, que hoje, Senhor, Tu já estás pelejando por nós. E nós queremos Te agradecer, ó Deus. Te louvamos, Deus. Muito obrigada. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua cura. Obrigada pela Tua revelação, Senhor. Nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre Ti o Teu rosto e Te dê a paz. Que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que você possa guardar essa palavra. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz.